Oi, gente, tudo bem? Sou eu, Radassa. Me perdoem o sumiço, mas eu estava, dedicando o meu tempo à minha sogra, que infelizmente, não é? Ela fez a passagem dela agora, quarta-feira, dia 3 às 11h11 da noite. Eu prometo que eu não vou chorar, porque chorar deixa essas almas tristes, não é? E eu já chorei bastante, viu? E eu me seguro. Gente, assim, é muito triste perder uma pessoa que você ama, ver aquela pessoa sofrendo todos os dias, não é? Ela tinha câncer de colo, ela tinha uma hemorragia assim terrível. E eu prometi a mim mesma que eu vou deixá-la o mais confortável possível. Prometi para Deus, falei, olha Deus, eu não vou, né? Eu não quero mandar a minha sogra para o Senhor, né? Ela com fome, ela com sede, ou ela suja, não é assim, sem cuidados. Mas, né, Deus sabe de tudo e ela foi recolhida, não é? Com a autorização dele. Então a gente não pode brigar com o universo. A gente tem que aceitar, até porque a morte, as pessoas evitam falar muito da morte. Eu não tenho problema de falar de morte, porque eu já tive provas assim de que existe algo além daqui. Mas eu não posso definir para vocês o que é o que eu vejo com os olhos da minha alma. Então, eu respeito sua religião e respeito toda a sua espiritualidade. Mas eu vi coisas que eu nunca havia visto. Nunca havia visto na minha vida. E olha que eu já tô bem, ó, velhinha já, no mundo da espiritualidade, que eu vejo desde criança. Mas isso eu nunca tinha visto, eu vou contar para vocês. Ai, meu Deus. É difícil, viu? Eu tô aqui me segurando. Eu não quero chorar, que eu já desidratei, já não é o intuito de fazer um vídeo chorando, até para eu não quero deixar ninguém triste. Muito pelo contrário. O meu marido saiu mais forte dessa, diz que tem mais fé agora em Deus e o que me deixou feliz, porque ele já tem fé, né? Mas agora ele diz que agregou mais e eu fico muito contente de ouvir isso dele. Ela fez a passagem dela, né, dia 3, quarta-feira, às 11h11 da noite. Eu havia acabado de chegar na casa dela, passaram-se 50 minutos, eu já estava sentindo que aquele ia ser mais ou menos o último dia. E eu já havia pedido para o meu marido conversar com ela, falando assim: mãe, você pode ir. Porque é isso que a gente tem que falar com essas pessoas quando elas estão sofrendo demais no leito de morte. A gente tem que ter esse desapego porque a vida é um privilégio, a vida é um presente. E Deus, a gente sabe que ele recolhe, não é? Então, às vezes a pessoa, ela tá lutando muito contra a morte, que ela não quer ir. E eu entendo. Eu também, pode ser que eu vou ter esse comportamento, eu não sei. Eu não quero, mas a gente não sabe, nós somos humanos, não é? E até por instinto também. Ninguém quer morrer, não é? E eu falei para ele falar, acho que ele ficou com medo. Aí na quarta-feira de manhã veio a assistente de enfermagem me ajudar a dar banho nela na casa. Nossa, tem uma luz ali. Ai, gente. Não, Ah, é da água. Acho que é da água. Bom, eu não sei. Eu sei que eu vi uma luz aqui, mas nunca tinha visto essa luz. Eu não fiz nada aqui. Mas eu não acho que é da água. Bom, tudo bem. Ah, aí eu falei com a moça assistente de enfermagem, né? Que eu tava achando que ela ia embora mesmo. A moça, não, ela ainda dura. Falei, eu sinto no meu íntimo. Aí eu peguei na mão dela e a moça tava olhando pra mim. Eu peguei na mão dela e falei pra minha sogra, você sabe que eu amo muito você. Não tô querendo te mandar assim morrer, mas você pode ir. Você vai em paz. Eu sei que você tá com medo. Eu, no seu lugar, estaria com medo também. Mas essa é uma barreira que você tem que ultrapassar. E todos nós vamos ultrapassar. E você se lembre-se sempre, não é? Que você foi uma pessoa muito, muito boa. Você não precisa ter medo. Você não precisa ter medo. Você foi uma mulher boa, um ser humano bom, uma mãe boa, uma boa cidadã. Você tem que ter orgulho disso. Você vai em paz. Você vai encontrar o seu caminho diante da luz. E eu já pedi para o seu anjo da guarda, com muita fé, para ele te guiar.
e o seu finado marido vai estar te esperando, porque você amava ele demais, então ele também te amava e você cuidou dele até o final. Então, minha sogra, vai em paz. Aí ela apertou minha mão, assim, ela não falava mais, e ela fez assim uns ruídos. Uhum, uhum. A moça ficou estática. Eu falei, a gente tem que falar isso quando as pessoas estão assim, não é? Muito tempo sofrendo, e você ainda acha que ela vai ficar aqui mais tempo. Eu acho que eu tô vendo assim. Eu falei uma metáfora. Eu falei, ela tá presa por um fiozinho aqui. Ela precisa romper esse fiozinho. Aí a moça me ajudou, nós fizemos assim, passamos creme no corpo dela, vestimos, trocamos a roupinha dela e tal. Aí a moça foi embora. E a moça, ah, não, eu volto aí depois do feriado, né, que seria dia 4, seria hoje, sexta. Aí eu falei pra ela, eu acho que ela vai hoje. Aí a moça ficou olhando pra mim, incrédula assim. Ela falou, ah, tudo bem, então. Falei, tá, eu tenho esse sentimento. Eu falei isso pro meu marido. Quando meu marido chegou, eu falei pro meu marido, sua mãe não passa de hoje. Não, ela vai durar mais não sei quantos dias. Falei, calma, eu tô sentindo, eu tô sentindo. Acho que foi agora um mosquitinho que passou. Bom, tudo bem. É um mosquitinho pequenininho que aqui faz muito calor hoje. Aí eu falei pra ele, então a gente vai dormir aqui, traga os nossos cachorros que nós vamos dormir aqui. A irmã dele falou também que ia dormir lá. Aí ele falou, olha, então a gente fica aqui todo mundo junto. A irmã dele, ah, não, não tem necessidade, vai pra sua casa descansar, a Radassa já ficou aqui, né, muitas horas. Eu falei, não, eu volto. Gente, parece que ela tava esperando. Eu cheguei lá 10h20 da noite, que ela morava aqui 2 minutos da minha casa, de carro. Cheguei lá, a minha cunhada estava do lado dela. Aí eu sentei e falei: eu falei para você que eu ia voltar?" Aí eu voltei. Aí eu estava com os cachorros, eu fiz ela saber que os cachorros estavam lá, né? Que os olhos dela já estavam fechados. Aí eu falei para ela assim: eu voltei, o seu filho tá aqui também. Aí eu trouxe uma cadeira, coloquei para meu marido sentar. Falei: senta aqui do lado dela. Aí eu segurei a mão dela. Eu comecei a rezar, gente. Eu rezei uma oração dos católicos, porque ela era católica, né? Tipo assim, para encomendar a alma dela, não é? Para ela ir em paz. Aí eu rezei o Salmo 23, falei para meu marido rezar o Salmo 23, ele falou para a irmã dele rezar, a irmã dele fez assim que não, que acho que ia rezar depois, uma coisa assim, que ia rezar depois. Aí eu rezei o Salmo 21, que é o cântico da elevação, Shir Lamalot em hebraico. Aí eu li em hebraico, Shir Lamalot. Bem bonita essa. Tem até a música em hebraico, se vocês quiserem procurar. É muito bonita. E eu rezei, quando eu fechei os olhos assim, gente, eu nunca tinha visto isso na minha vida. Eu vi assim o corpo dela levantando assim da cama. Ela se levantou assim, nem sentou. Ela levantou assim e ela olhou para trás. No que ela olhou para trás, eu com os olhos fechados rezando. Ela ficou olhando assim com medo. Ela fez assim um rosto, uma expressão de medo. Aí eu falei mentalmente para ela, Rosemary, pode ir. Vai em paz. Ela foi. Quando eu abri os olhos ali para ela, ela deu aquele último suspiro, sabe? Aí, nossa senhora, eu falei, meu Deus. Gente, isso foi muito forte no momento, foi muito forte mesmo. Eu nunca tinha visto isso, nunca tinha presenciado isso. Um desencarne mesmo, não é? Uma transição dessa. E ela morreu segurando nas minhas mãos. Não é? O meu marido ficou assim segurando aqui nela, aqui, minha cunhada do outro lado, aqui no braço dela, minha cunhada estava do outro lado, meu marido do meu lado, mas eu segurei nas mãos dela. Aí eu olhei assim, senti o pulso, gente, deu mais, ali daqui a pouco deu mais outro, e ali bem depois deu outro, quando eu olhei no relógio 11h11. Aí a minha cunhada já passou a mão nela e falou, ela não tá respirando mais. Aí minha cunhada, a enfermeira também, pegou aqui, né, no pulso, falou, ela morreu, ela foi. Aí quando eu olhei assim para a cabeça dela, eu nunca tinha visto isso. É isso que eu quero compartilhar com vocês. Não quero aqui espalhar nenhuma crendice, nenhuma mentira. Eu jamais ia abrir minha boca e falar uma coisa dessa, que é até um pecado a gente inventar uma coisa dessa. E com todo respeito à alma da minha sogra também. Eu vi assim aqui na cabeça dela, uma luz saindo daqui assim. E aqui parecia um fiozinho assim, tinha um fio aqui
assim. E aquele fio tava fazendo assim, ó. Parece que tinha sido cortado. Eu nunca tinha visto aquilo. Olha, até me arrepia de falar. Eu nunca tinha visto aquilo. E era bem luminoso, assim, uma luz branca, bem bonita. Bem bonita. Aí aquilo foi desaparecendo, assim, sabe? Apagando, apagando. Até que apagou. Eu não sabia que a gente tinha essa conexão aqui. A gente fala do cordão de prata, né, que é no umbigo, mas da cabeça eu não sabia, eu nunca tinha visto isso não. Isso daí foi um grande aprendizado. Aí meu marido já começou a chorar, aí eu terminei as orações para ela, né, que tem lá nas orações católicas, depois que a pessoa morre, você também reza. Aí eu rezei para ela e vale a pena salientar aqui o poder da oração, gente, para qualquer pessoa que está doente. A oração ameniza aquele sofrimento do enfermo, sabia? Mesmo que não traga cura, mas deixa a pessoa mais forte, eu digo espiritualmente e mentalmente, para atravessar aquela situação. A oração também é muito boa para quem está passando problema psicológico. Eu sei que hoje em dia é muito fácil perder a fé nesse mundo de hoje. Hoje em dia tem tanta gente sem fé, tem gente que não acredita nem em si próprio. Tem que ouvir a opinião dos outros, não tem fé nem em si. Quanto mais, não é? Nas coisas mais elevadas. Com todo respeito a todas as religiões, claro. Não vou aqui citar nenhuma nem outra. Mas tem muita gente que é até do meio religioso que vira ateu. Eu já vi rabino ateu. Eu já vi rabino ateu. Da minha religião posso falar. Da religião dos outros eu não sei. E muita gente cometendo suicídio também. Pessoas religiosas cometendo suicídio. Eu sei que é difícil, com todo o sofrimento que a gente vê nesse mundo, é muito difícil manter a fé. É muito difícil hoje dizer-se religioso, espiritualizado. Tem muita gente que tem, assim, um antagonismo tão grande por quem tem fé. Mas eu acho, assim, que a fé bem dosada e bem equilibrada só traz benefícios. Não uma fé cega, uma fé doente ou uma fé frágil que precisa ver... que precisa ver um milagre gigantesco, senão não acredita. Gente, Deus está aí. Acreditem ou não, ele existe. Para mim, na minha visão de vida, na minha opinião de radaça, ser humano simples, um grãozinho de areia aqui no universo, na minha opinião, existe. Tem uma força maior, que eu prefiro chamar de Deus. Você chama o que você quiser, mas eu prefiro chamar de Deus. E eu sei que eu rezei por ela, ela tava com aquela expressão de dor, sabe? Porque ela tentou assim respirar, ela tentou se agarrar ao último sopro de vida que ela teve. Então a expressão dela ficou de agonia, não é? Os lábios assim, a boca ficou aberta e a minha cunhada tentando fechar e não fechava. Não fechava. Falei pro meu marido, vamos rezar. Já aconteceu isso uma vez com uma finada tia minha, ela não fechava os olhos. Aí um homem me ensinou, um homem do necrotério me ensinou, ele era espiritualista também, ele falou, pede para ela fechar os olhinhos, ela fecha. Aí ele fez assim, fecha os olhos, minha querida, fecha. Aí ela fechou os olhinhos. A minha sogra não fechava a boca dela de jeito nenhum. Porque eu acho que acredito também na posição que ela estava, a cabeça estava no travesseiro, então pela gravidade, né, e ela tentando respirar, então ficou com a boquinha aberta. Aí eu falei, vamos rezar que vai dar tudo certo. Aí minha cunhada ficou assim, preocupada. Ai, meu Deus, e agora? Tipo, por ela, acho que ela colocava até uma fita crepe, alguma coisa, que ela ficou agoniada. Eu falei, calma, 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 vai dar tudo certo. Aí eu comecei a rezar. Puxei lá uma ladainha lá dos católicos lá. E o meu marido, em inglês, meu marido acompanhando em inglês, assim, eu falei até pra minha sogra, desculpa o meu sotaque, viu? Mas eu vou rezar por você. O meu marido tá tão sem força, minha cunhada também tava tão assim, num outro mundo, chocada também, né? Porque ela não esperava que a mãe dela ia morrer naquele momento. Ela ainda achava que ia ficar mais um mês, dois, não sei, mas que mês, pelo menos um mês ela achava que a mãe dela ia ficar ainda, né? Ela não achou que a transição ia ser aquele dia. E eu senti dentro do meu âmago e também pedi para minha sogra se ela estivesse pronta para ela partir. Não mandando ela morrer, claro, né? Mas só para ela saber que ela não precisava ter medo, né? Porque ela foi uma pessoa boa. Quem tem que ter medo é gente ruim. Quem tem que ter medo da morte é gente que mata os outros. E então eu sempre falo para as pessoas que querem se matar,
E eu não sei, dizem, já me falaram que o que eu falei surtiu efeito na mente delas. Claro, alguns casos, eu não sei, né? Mas eu falo, não se mate, tenta rezar. Mas eu não tenho fé, Radassa, tudo dá errado. Eu sei, para mim também já deu tudo errado uma vez. Mas o que me sustentou foi minha fé, de que o dia seguinte ia ser melhor. Que aquele problema, que é um problema pequeno para outra pessoa, para você tá desproporcional, tá um tamanho gigante assim. Porque você está enxergando, você pôs a lupa do exagero no seu problema. E você não tem culpa, porque sua mente tá um pouquinho doente. Não é culpa sua da sua mente estar doente. Não é culpa sua, querido, minha querida, não é culpa sua. Nós somos humanos, nós temos essas fraquezas. Nós somos obstinados, obcecados com algumas coisas e a gente fica com aquela coisa na cabeça. E aquele problema, parece que aquilo vai tomando conta da sua vida inteira e você já não tem disposição para nada. Você não tem fé para nada, não tem ânimo para nada. E isso, claro, eu estou dizendo, depressão não é um problema espiritual, mas a depressão desencadeia problemas espirituais. Entenderam a lógica? E esses problemas espirituais não deixam você ver adiante. Você fica blindado, você fica cego, porque você não vê mais alternativa, nem no espiritual. E eu falo sempre, se você pensa em se matar, se você se matar, vai ser pior, porque lá, nessa transição que você provocou, lá não é melhor que aqui. Lugar que você vai por causa dessa transição provocada, não é melhor que aqui. Lá você não tem chance de voltar para cá, não. Aqui ainda você tem chance. O problema vai acabar, não sei quando, não sei como, mas todo problema acaba. Bota isso na sua cabeça. Outro dia é outro dia. A gente tem que ter paciência, entendeu? Até para um sofrimento muito forte, tem o dia dele acabar. A nossa vida é escrita a caneta pelo Criador, mas o dia da nossa morte é a lápis. Sabiam disso? Pode reparar que às vezes tem gente que era para morrer num acidente e não morreu. Deus dá às vezes uma segunda chance, porque Deus muda, gente. Deus muda os planos dele. O universo está em movimento. O universo está em movimento. Então, quando a minha sogra foi recolhida, eu não fiquei com raiva de Deus. Claro que eu vou sentir muita saudade, mas o amor, tanto amor que eu tenho por ela, e os ensinamentos, coisas boas que eu aprendi com ela, eu vou levar para o resto da vida. Ela me transformou como ser humano. Então, você que perdeu, aí você que está enlutado, enlutada, perdeu aí o amor da sua vida, o pai dos seus filhos, o seu filho, eu sei como é difícil. Eu também já perdi filho. Eu já perdi. Então, não adianta, a gente tem que continuar a vida, por mais difícil que pareça, por mais difícil que você acha que nem tem solução, a gente acaba achando a solução, por incrível que pareça. Por incrível que pareça, tudo tem solução nessa vida. E fica aqui, né? Esse depoimento meu da transição dela, que foi até bonita. Se você olhar bem, quem tem a sorte de morrer hoje em dia segurando na mão de alguém com os filhos? Quem tem essa sorte? Apesar do sofrimento, a morfina já não estava fazendo mais efeito, acho que nos 2 últimos dias, né? Então, esses 2 últimos dias foram os mais críticos, não é? E ela aceitou bem. Todo mundo que morre, que está nesse processo de morte, principalmente de câncer, essas doenças assim, principalmente naquele ponto que a pessoa já não se alimenta mais, sem querer, ela já está criando um vínculo com o mundo espiritual. Não é? Aquele jejum já faz ela criar um vínculo com o mundo espiritual. Então eu fui vendo, sabe, quando eu olhei para minha sogra de manhã, que eu vi assim, eu falei até metaforicamente, que tinha um fiozinho ligando ela. Eu nem sabia desse fio aqui da cabeça. Gente, eu nunca tinha visto isso. Nunca tinha visto na minha vida. Eu falei para a enfermeira, tem um fiozinho ligando aqui, ela está se agarrando esse fiozinho. A gente tem que conversar com ela, para ela deixar ela ir, né? Para falar para ela que ela pode ir, para ela não ter medo. Gente, é besteira ter medo da morte. É besteira. É besteira. A gente não tem que procurar a morte.
A gente não tem que chamar pela morte. Não tem que pedir a morte. Não tem que. Fora disso. Tira esses pensamentos da cabeça. Mas quando ela vier, enfrenta. Principalmente, não é? Se você acredita que tem algo além daqui, é difícil, mas é uma passagem. Até a minha sogra, poucos dias atrás, eu conversando com ela revelou pra mim. Ela era muito assim incrédula, muito cética. Ela falou pra mim: Radassa, você acha? Eu tô começando a aceitar e acreditar nessa ideia que tem algo a mais daqui, além daqui, desse mundo. Eu não sei por que ela chegou a essa conclusão, porque nós fomos interrompidas aí na conversa, alguém chegou. E eu acho que ela ficou com vergonha. Você vê, as pessoas hoje em dia têm até vergonha de falar que estão acreditando nessas coisas, com medo de ser taxadas de doida. Imagina eu falar para minha cunhada, ou para, né, assim, eu gosto muito da minha cunhada, mas eu sinto que eu tenho esse, assim, tem esse bloqueio, né? Ela pode me achar louca, né? De eu falar que vi a mãe dela levantando e olhando para trás, eu com os olhos fechados, né? E depois vi toda aquela coisa, aquela luz, aquela fonte de luz aqui, depois acabando, depois até desaparecer. Imagina eu contar isso para quem não é preparado ou para quem não aceita. Acho que a gente é louco, né? Mas com toda a dor, eu falei para ela, né? Para ela ir em paz, e ela foi em paz, porque eu, não é? Quando nós rezamos com aquela face de sofrimento dela, quando ela foi embora, quando vieram retirar, nós olhamos para ela, claro, eu e minha cunhada, nós arrumamos o corpinho dela, limpamos, colocamos um vestido bonito, eu pintei o cabelo dela. Quando vieram retirar o corpo, gente, 2 horas depois que ela faleceu, não havia ainda o rigor mortis ainda, ela já estava começando a endurecer um pouquinho, eu já senti que ela estava esfriando. Aí a minha cunhada olhou, eu falei pro meu marido, olha o rosto dela. Ela tá em paz, olha, ela não morreu com aquela. Ela não tá indo com aquela expressão de dor que foi o último momento dela, ela tentando respirar, agonizando. Ela não morreu com o rosto de gente. Ela não tá indo, não é? Daqui para ser levada com aquela cara, aquela expressão, né, de sofrimento. Ela parecia uma boneca, ela tava tão bonita, até a pele dela, assim, ela não ficou nem tão pálida. E o meu marido falou para mim que foi por isso que a fé dele aumentou. Que ele viu, né? A face dela daquele jeito, agonizando, e depois eu falei, vamos rezar que vai dar tudo certo. A minha cunhada desesperada, a boca dela fechou, eu falei, fechou. Ela tá tão bonita, nem parece que morreu, parece que tá dormindo. Ela parecia que estava dormindo, sabe? Não dava nem para falar que estava morta. Você entrasse no quarto e fala, não, essa senhora tá dormindo. Ela não tinha jeito de gente morta, gente. Vocês acreditam? Aí meu marido falou hoje pra mim que fechou os olhos assim, não tava nem pensando nela. Aí ela apareceu assim, feliz, né? Assim, ele viu a face dela feliz. Eu falei, ela tá agradecida. Eu falei pra ele que para ele marcar uma missa, né, de 7º dia, de um mês, de 6 meses, de um ano. E hoje eu já rezei por ela aqui em casa. Gente, hora que melhora. Por pior que seja, dá um crédito aqui pra Radassa. Hora que melhora. Coisas assim que vocês vão ver, sabe? Você vai começar até a treinar os seus olhos para ver pequenos milagrinhos. Depois você vai começar a ver coisas maiores e a sua vida vai transformar. E para você, meu irmão, minha irmã que está doente, que está com depressão, nós temos uma frase em hebraico, Refuah Shlema, a cura completa, que vem a cura completa para você, meu irmão, minha irmã, que está aí padecendo de alguma enfermidade mental, espiritual, física. Refuah Shlema, cura completa e rápida para você. Que essa cura venha agora, nesse instante, que você veja essa melhora e você receba a cura. Tem também uma outra frase que a gente fala em hebraico, que está no Antigo Testamento, El Refanalá. Foi a própria frase que Moisés usou para curar a irmã dele de lepra, Miriam. Ela teve lepra. Então, eu sempre, quando eu oro para os enfermos, eu falo, Deus cure-o, ou cure-a. Ou você também pode falar, Deus cure fulano de tal. Gente, são frases simples. Você fala 7 vezes, com muito amor, muito carinho. Manda uma energia bonita. Você que não acredita que talvez uma oração melhore o espírito de algum ente querido falecido, eu respeito a sua crença, mas manda uma energia bonita de amor. Onde ele ou ela estiver, eles vão receber.
Isso ajuda na evolução deles e na sua também. Porque eles não têm como te pagar. A gente orar por uma pessoa falecida ou visitar uma pessoa, não é? Que está doente também. Isso são sinais de caridade. Você fazendo isso, você visitar com carinho um enfermo, uma pessoa que está enferma, não é? Que desde que a pessoa queira receber visitas, isso é muito importante, respeitar o desejo do doente, do enfermo. Você faz isso como um ato de caridade, a sua vida melhora. Você se torna um ser humano melhor em todos os aspectos. Não só no espiritual, mas no aspecto até como cidadão ou cidadã. E tratar bem, não é? O enfermo, tratar bem o corpo de um falecido, tratar com respeito o momento da morte de alguém, também é um ato de caridade, porque aquela pessoa, ela nunca vai poder te pagar de volta. Você já imaginou fazer caridade para quem nunca vai poder te pagar de volta, ajudar um animal? Isso é a verdadeira caridade. Pratique isso, tenha fé. E como eu digo sempre, ora que melhora. Por pior que esteja, tenha fé. Eu já passei por muitos momentos difíceis e a minha fé só aumentou. Eu aceito os desígnios do meu Criador, porque essa vida aqui é um presente, é um privilégio que eu estou tendo de estar aqui. Então, eu aceito e me resigno. Claro, é um processo difícil, muitas vezes, mas cura. E a gente guarda com carinho as lembranças, as lições, como eu aprendi com as pessoas que eu perdi. Eu perdi temporariamente, mas a gente vai encontrar em algum lugar. Um lugar melhor, mais bonito que esse. Então mantenham a fé de vocês, que é muito importante. Eu agradeço a todos que me mandaram mensagem quando eu coloquei lá no mural, né, do canal. Eu agradeço muito a vocês a paciência que vocês tiveram de esperar e de compreender, né, que eu estava me dedicando à minha sogra. Então um abraço, cura completa para quem precisa, não é? Cura rápida e completa. Que a paz do Senhor esteja sempre sobre ti. Muito obrigada. Um beijo.